Fala, nação resenheira! Resenha Esporte Mais chegando para mais um vídeo, como a gente falou, vídeos, lives, o Resenha Esporte Mais chegando. E eu não vou perder muito tempo, não. Vocês sabem aquele jornalista que sabe números, sabe lista de jogadores? Bom, a gente vai reagir à ida do PVC ao Flow, mas trazendo um vídeo. Eu já assisti uma parte, obviamente em alguns momentos eu vou parar e comentar aqui junto com vocês, porque é um react. Agora o Resenha Esporte Mais também reagindo, também trazendo importâncias. E aí o PVC foi lá, o Igor fez a pergunta, e outro co-host, que eu não sei qual é o nome do colega lá que tá, do Igor, no Flow, não é o Flow Club, não tem o outro rapaz também, que eu esqueci o nome agora. Enfim, foi no Flow, o PVC foi lá e falou sobre as chances dos clubes brasileiros no Super Mundial, na Copa Mundial de Clubes. E claro que eu não poderia deixar de assistir, e claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Então, eu quero saber a opinião do PVC, vamos reagir junto e também saber a opinião de vocês. Então, vocês vão deixar o like, se inscrever no canal, comenta. O meu time é favorito no Mundial por isso, por isso, por isso. Não, o Palmeiras é favorito, o Flamengo é favorito, o Fluminense é favorito, o Botafogo. Comenta para que o YouTube possa engajar mais os nossos vídeos, mais nosso canal e se inscreva. Você que está chegando agora, se inscreva, porque vem mais vídeo, vem mais conteúdo para você, conteúdos engraçados, opiniões engraçadas também. Nós vamos estar trazendo cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos trazer, obviamente, que a opinião total do nosso querido Paulo Vinícius Coelho no Flow, e o link da descrição do vídeo também estará aqui no nosso canal no YouTube, um oferecimento Flow Podcast. Vamos ouvir aí, então, a pergunta para o PVC. Quem é o favorito? Ou se os brasileiros têm chance, são favoritos ou não são favoritos no Mundial de Clubes, no Super Mundial, na Copa Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos. Animado com o meu Mengão aí, cara. Eu acho que dá pra gente ser campeão, hein? Bom, o PVC tava falando aí que o Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Mas é Mundial. Vai ser um fato, é só olhar a tabela. Você sabe como é que vai ser a música se o Palmeiras ganhar o Mundial, né? Como? O Flamengo não tem Super Mundial. Maneiro, tem intercontinental, mas não né? tem Super Tem Mundial. continental, mas não tem Super Mundial. Porra, o que encheram o meu saco quando eu fui ver a final da Libertadores lá em Montevidéu, Flamengo e Palmeiras, que a gente perdeu pros caras, meu irmão. O que encheram o meu saco. E o pior, esperando o voo de volta, eu fiquei deitadinho lá na sala de espera lá e só ficava o Sport Center, né? Em loop, meu irmão, falando de Palmeiras campeão. Aqui vale uma ressalva também, no Resenha Esporte Mais, que ainda era o Resenha Fla Mais, porque a gente trocou o nome para abranger mais, não só sobre o Flamengo, mas é claro, o principal conteúdo, mais de 80% do nosso conteúdo é falando de Flamengo, porque eu sou flamenguista, não desminto, não vou mentir nunca, e é o meu clube do coração, e foi assim que nasceu a minha vontade de querer ser youtuber, de falar sobre Flamengo, mas por conta desse episódio que o Igor está passando aqui, eu passei algo semelhante para alguns torcedores do Flamengo que não sabem entender o que é um entretenimento, às vezes, né? O Resenha Fla Mais tinha nascido e a gente queria cada vez mais inscritos, e eu sempre gostei de esporte, da rivalidade, da resenha, dessa resenha que o PVC estava fazendo com o Igor, e que o Igor também está comentando que aconteceu com ele no aeroporto. E aconteceu comigo no meu canal. Eu faço sempre trabalho, vocês sabem, com o Thiago Mocva, que trabalhou no canal Pilhado, que hoje tem o TM Vascaíno, alguma coisa assim, e antes era o TM News, né? Então nós fizemos, TM News e Boteco Ball, uma live de rivalidades dentro do Resenha Esporte Mais, entre Flamengo e Palmeiras. Um pré-jogo, no sábado, antes da final da Libertadores, para a gente botar ali torcedores rivalizando, fazendo, sabe, brincadeiras um com o outro, e o Flamengo acabou perdendo para o Palmeiras. Aí veio uma enxurrada de flamenguistas e alguns malucos em dizer que o Flamengo perdeu porque eu botei palmeirense no meu canal, porque o Flamengo perdeu porque eu me abri mão para os palmeirenses. Pô, pera lá, não tem nada a ver. E
por incrível que pareça, todos os palmeirenses que estavam na live me respeitaram, me zoaram na boa. E os flamenguistas loucos, alguns e um único, até me ameaçando falar que eu não podia voltar para o Rio de Janeiro, que não sei o quê. Cara, isso é maluquice, não tem cabimento uma situação dessa. Então, a gente simplesmente mudou o canal também por conta dessa tristeza e aconteceu. Tem muita gente maluca, muita gente enchendo o saco quando você perde, quando você ganha, enfim. Acontece e acontece mesmo. Mas vamos continuar ouvindo o react aí sobre o Igor e o PVC. Porque fora ele repete, né? É. Ele passa 40 minutos, aí volta no início 40 minutos de novo, porque já era de madrugada. No Brasil também já passou, já aconteceu isso bastante. Já tinha um de tempos atrás, era 1 hora e eu era o gol do Daverson o tempo todo. Ele ficava ouvindo esse gol do Daverson toda hora. Um inferno do caralho na minha vida. Mas assim, a verdade, a gente tá aqui falando, Flamengo vai ser campeão do Super Mundial. A grande verdade é que não dá mais pra nenhum clube brasileiro ser campeão desse Super Mundial, dá? Eu acho que não. Mas só que assim, a gente tem uma série de circunstâncias que a gente vai se provar pela primeira vez. Os europeus vão chegar no final da temporada, então cansados. Geralmente os brasileiros vão chegar no meio da temporada, então programados para jogar lá. Em tese, os asiáticos, os africanos também vão estar no final da temporada. O ponto é assim, o que desequilibrou? Aqui o PVC vai começar agora a adentrar a diferença que deixou de Flamengo, Grêmio, Santos, Inter, São Paulo conseguirem bater de frente com os times europeus, né? Ele vai começar a adentrar nisso. Mas você vê que na primeira pergunta, já perguntou para ele, aí, PVC, tu achas que os times brasileiros vai ter condições de ganhar dos clubes europeus ou ganhar o Mundial? Ele já disse que não. Mas aí ele vai adentrar e falar um pouquinho mais e também ele conta essa questão que é a primeira vez que os clubes brasileiros chegam fisicamente muito melhores do que outrora, né? Os times brasileiros, quando chegam ali na fase final do Intercontinental em dezembro, a gente já jogou mais de 70, 78, 80 jogos. Só aí já é de 10 a 20% mais do que os times europeus. E os times brasileiros sequer estão conseguindo passar de um Pachuca, de um Al Hilal, enfim, do Tigres, do México. Então a gente não tem conseguido passar por isso. Mas ele vai contar um pouco a história. O PVC, né, a nossa bíblia sobre futebol brasileiro. Eu confesso para vocês que apesar do PVC ser palmeirense, sempre consumi o conteúdo do PVC. É um cara quase zero clubista e é um cara que conhece realmente o futebol na essência da palavra e comenta sem clubismo. Vamos continuar ouvindo o PVC. O futebol de clubes. Eu vi as pessoas outro dia falando o Mundial de Clubes vai mostrar de fato o real lugar do futebol brasileiro hoje. Não vai. Porque o futebol brasileiro não é o futebol de clubes. Por mais que ainda hoje a maior marca no mundo do Brasil é a Seleção Brasileira de Futebol. Tá, E o que acontece? Porque por mais que a gente passe 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, a diferença dos clubes é o caso Bosman, que é 95. Até 95 você tinha 24 mundiais de clubes, Copas Intercontinentais para a América do Sul, 22 para a Europa. Estou falando um número aleatório, mas era isso. Tá. Era 23 a 22, 22 a 21. E depois disso, à medida em que... O que foi o caso Bosman? O Bosman era um jogador belga que foi bloqueado porque ele tinha um passe vinculado ao Dunkerque, ao Liège, e porque ele tinha um limite de estrangeiros na França. Tá. Ele falou, mas se eu sou um trabalhador europeu, se um arquiteto europeu, um engenheiro europeu, um médico belga, um jornalista alemão, um advogado, pode trabalhar em outro lugar, por que a fronteira está fechada para quem é um jogador de futebol? E ele entrou na Corte Europeia e ganhou. E a partir daí, o que acontece? O Cafu jogou na Itália na Europa com passaporte italiano, o Dida jogou com passaporte italiano falso, depois regularizou. O Marcelo, o Kaká, cara, todo mundo passou.
Bom, a Itália tinha, quando foi o Falcão para lá, eram 16 clubes, uma vaga de estrangeiro por clube. Em 80. Aqui vale uma ressalva, quando ele comentou sobre o jogador da Lei Bosman, jogador belga. Essa lei começou a aumentar a quantidade de estrangeiros nos clubes europeus. Antigamente você era limitado até 2, 3 jogadores. Depois isso expandiu. E aí ele vai chegar no Milan, por exemplo, que tinha quase que uma seleção brasileira toda na defesa. Então você tinha Cafu, Serginho, Maldini, não me lembro quem era o zagueiro, acho que era Maldini e Nesta. Aí na frente você tinha o Kaká, você tinha o Emerson também, que foi para o Milan, depois de sair da Roma para o Milan. Ou seja, tinha uma legião de grandes jogadores do futebol brasileiro jogando na Europa. E aí ele continua. 88 eram 18 clubes, 3 vagas de estrangeiro por clube. O Zico arrumou um problemão também na época por causa disso, né? Depois por causa da questão do imposto de renda. Tá. Mas você pega assim, eram 16 estrangeiros na Itália, 3 brasileiros. Em 88 podia ter 57, 54. Então, em 95 podia ter todo mundo. O que aconteceu? O jogador brasileiro, o Endrick faz 18 anos e vai embora. O Vinícius Júnior fez 18 anos e foi embora. O Rodrigo fez 18 anos e foi embora. Então sobrou pra gente o quê? Quem eles não querem. A diferença, a discrepância é esta. Onde isso diminui? Nas seleções. Porque aí você pega todos os jogadores nascidos no Brasil e vão jogar pela seleção brasileira. Os argentinos pela Argentina. Esse ponto do PVC eu concordo muito com ele. Por isso que a gente foi, por ter a maior economia da América Latina, fomos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Equador, na Venezuela, e começamos a trazer também os melhores deles de lá. E por isso que a gente começou a ser favorito na Libertadores, quase que certeza de ter um campeão brasileiro sempre. E tivemos final brasileira entre Flamengo e Palmeiras, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então a gente acaba sempre tendo aí os brasileiros, mas, porém, como o próprio PVC falou, Vinícius Júnior sequer conseguiu ficar uma temporada inteira no Flamengo. O Estevam a mesma coisa, o Endrick a mesma coisa, o Rodrigo e tantos outros jogadores, né, que acabam saindo muito cedo, com 13, 14 anos eles já estão no radar dos clubes europeus, e quando dá 18, que é a lei é fraca, na minha opinião. Tá? Para mim, a lei do futebol brasileiro ela acaba sendo benevolente com os clubes europeus. Se a gente tentasse manter pelo menos aos 21, até 23, e dos 23 você poder ir, mas, Carlos, você vai mexer com o direito de ir e vir do profissional, porque ele já passa a ter maioridade. Eu sei, mas eu digo não, criar incentivo. Alguma forma a CBF tem muito dinheiro. Eu acho que se a gente mantivesse os jogadores pelo menos até os 23 anos, se vocês verem a média da idade, que isso também influencia, da Internacional de Milão e do Paris Saint-Germain na final da Champions, favoreceu também o Paris Saint-Germain. Claro, além de ter um elenco muito mais recheado, com muito mais dinheiro, era um elenco que a média da idade era de 25 a 26 anos. A Inter de Milão saltava para 31 a 32. Um elenco mais curto, com menos opções e com menos variações. Carlos, mas ela fez um grande jogo com o Barcelona. Sim, talvez ela tenha atingido seu maior limite ali e da semifinal em diante ela não ia conseguir mais fazer esses grandes jogos. Se ela pegasse o Barcelona novamente, o Barcelona faria o atropelo, como assim foi o Paris Saint-Germain. Então, sim, o elenco faz a diferença de você ter os melhores jogadores, como a gente aqui mesmo, dentro da América do Sul, acaba da gente fazer a diferença também. Flamengo, Palmeiras, Botafogo estão passeando na Libertadores quando vão para a segunda fase, porque tem os melhores elencos. Mas aí o PVC continua e a gente continua aqui. É o react da opinião do Paulo Vinícius Coelho, a Bíblia do futebol brasileiro e mundial. Argentina, assim por diante. A gente ficar só com o que eles não querem, bom, já demonstra o que acontece. A gente até na reta final. Ou quando os caras vêm no auge mais tardio. O exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta, por exemplo, não é o caso de ser brasileiro.
brasileiro, mas ele já vinha fazendo bons anos, e aí quando ele estourou ainda mais, com 24, 25, ele ainda perdeu um pouco desse mercado. Até porque ele também não era titular na sua seleção, né? O Arrascaeta não foi. Se você pegar no Brasil hoje, quais os seus jogos na Copa do Mundo de 22? São poucos. O Rocher, que é goleiro do Uruguai. Não sei se tem algum do Equador. O Eric jogou os 3 jogos, e olha que o Félix Torres tá mal no Corinthians. O Ener Valencia jogou 2 jogos e não jogou o terceiro porque estava suspenso. É isso. O de Arrascaeta foi reserva do Uruguai. O Holanda não. O Memphis, sim. O Memphis jogou. Foi, né? O Memphis jogou. Dos 5, jogou 4. E também, se a gente for pegar, ele veio ainda numa idade boa pra vir, né? Mas ainda tem lenha pra queimar, né? Porque a gente conseguiu pagar um salário pra ele. Astronômico também. Astronômico, que é um salário europeu que ele não ia ganhar se fosse pro Sevilha. Não, e outra coisa, uma coisa que a gente nunca tinha igualado nessa possibilidade de salário, né? Esse ano, principalmente, os 2 últimos anos, o Brasil conseguiu pagar salários que a gente não conseguia antes. Eu acho que é uma bolha muito em função dos sites de apostas, é uma bolha que uma hora vai estourar. A gente teve momentos assim, Matheus, lá no passado. Vamos pegar assim, quando começou, até o meio dos anos 90, o futebol europeu mais alto nível era a Itália. Quando começou a Operação Mãos Limpas na Itália, teve uma diminuição de investimento, porque você teve que começar a comprovar tudo que você estava declarando. E aí diminuiu. E calhou de você ter... 92 a economia estava dolarizada, que os clubes pagam. O Edmundo foi comprado pelo Palmeiras por $1.800.000. Em 94, 1º de julho de 94, o plano real ficou $1 1 para 1. Então você conseguiu repatriar o Romário por uma razão específica, porque o Romário queria voltar, mas você repatriou Ricardo Rocha, Leonardo, Evair, Miller... Jogadores do primeiro prateleira, né? O Romário não só com causa específica, mas o Romário veio com um salário, o Romário veio com um plano estilo Neymar no Flamengo. Todas as marcas que vieram atreladas ao Flamengo, exceto a Petrobras, que já estava, então tinha a Brahma, tinha a própria Umbro, então várias marcas se aproximaram ao Flamengo, ao Romário, e pagaram o salário do Romário, o mesmo salário que ele tinha no Barcelona, como o próprio PVC falou, que era 1 para 1. Então, nesse ano, apesar do Flamengo ter repatriado o Romário, o Flamengo era uma bagunça, traz um jogador e não traz um elenco que pudesse jogar com ele. Então, é que eu falo assim, eu divido do PVC, porque eu acho que Flamengo, Palmeiras tem mais chances de ir longe no Mundial do que Botafogo e Fluminense, por conta do elenco. O Palmeiras tem um treinador há muito tempo já, e o Palmeiras sempre é constante, e ele tem um grupo que eu acho que é um grupo acessível para o Palmeiras, e para nós rubro-negros, o nosso grupo também é acessível. Nós vamos pegar o Esperance da Tunísia, nós vamos pegar o Chelsea, não tão... Eu estou morando aqui na Europa, em Portugal, e acompanhando bem a Champions League, os campeonatos europeus, as ligas europeias. O Chelsea não vive um grande momento. E o elenco do Flamengo ainda está sendo reforçado, ainda acho que virá ainda reforço ainda nas próximas semanas, antes do Mundial, que é dia 16. Então a gente enfrenta o Esperance da Tunísia, o Chelsea e o time dos Estados Unidos. E como o PVC bem falou, nós estamos entrando fisicamente melhor. Então eu acredito, na minha opinião, o Flamengo e o Palmeiras podem sonhar com algo maior. E aí, das oitavas em diante, é campeonato mata-mata. Você pode fazer um grande jogo como o próprio PVC. Acho que vai falar mais na frente, que Flamengo e Palmeiras fizeram. Flamengo contra o Liverpool e Palmeiras contra o Chelsea. Então, eu acredito sim que esses dois clubes, na minha opinião, são favoritos. Mas você, o que você acha? O seu time está no Mundial? Primeiro já comenta aí para mim. Está no Mundial, não está no Mundial? Se tiver no Mundial, você acha que ele vai classificar? Você acha que ele tem condição de ser campeão mundial? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense? Qual que é a tua opinião? E não deixa, por favor. Soca o dedo no like, se inscreve e compartilha para o seu amigo. Se quiser xingar também, não gostei desse vídeo, comenta aí que é muito importante para que o YouTube cada vez mais faça o nosso canal crescer. Então vamos continuar ouvindo ele, o PVC. Copa do Mundo de 94, o Brasil tinha 11 jogadores que atuavam nos clubes do Brasil e 11 que atuavam na Europa. Tinha o melhor do mundo de 95 querendo voltar pro Romário. Exatamente. Então, mas era um momento específico. Desde 80, que explodiu a exportação,
Só que eu tenho um livro chamado Bola Fora, né? Não. Eu vou trazer para sua biblioteca aqui Boa. embaixo, que não tem nenhum livro de futebol. O Brasil exporta jogadores desde a década de 1910. Em 1914, Arnone foi para o Torino. Depois, nos anos 20, nos anos 30, Domingos da Guia foi para o Peñarol, para o Nacional de Montevidéu, porque o profissionalismo não estava lá e não estava aqui ainda. Todas as décadas. Mas a Itália fechou o mercado em 60. Quando ela reabriu, começou o boom da exportação. Falcão foi para lá, Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1-1. Que aí o jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Parece melhor. Aquele é, porra, família, querido, uma né? família, né? Ídolo de verdade. Que a gente... É diferente Mas aí a a gente paixão. está falando Eu também de um acho. patamar, aí eu vou discordar um pouco deles, a gente está falando de um patamar de jogadores de Série A e nível tipo o Estevan, Vinícius Júnior, que se empatasse com o imposto, eles ficariam. É o caso do Memphis Depay, que veio para o Corinthians porque vai ganhar um salário absurdo. É o caso do Gabigol, que não é lá um dos maiores craques, a torcida que pode chiar o que for. Para mim, o Gabigol não está entre os 10 maiores jogadores do futebol brasileiro no Flamengo. Ele pode ser ídolo, ele pode ter ganhado títulos, mas entre os melhores jogadores que vestiram o manto sagrado rubro-negro, ele não está. Existem vários. Primeiro, para começar, a geração de 81 eu coloco num patamar que não se combina com ninguém. Andrade, Zico, Adílio, Nunes, Lico, Moser, Júnior, Raul, todos esses que fizeram o mundo e não só o mundo, porque o Flamengo ganhou campeonatos brasileiros em sequência com esse elenco, obviamente que com algumas mudanças ao longo do tempo, mas foram 4, 5 anos de títulos e mais títulos, onde o Campeonato Carioca tinha uma importância muito maior, onde o Campeonato Brasileiro tinha uma importância muito maior, onde a Libertadores tinha uma importância menor e onde o Mundial o Flamengo fez 3-0, fora o baile no primeiro tempo, no segundo tempo resolveu descansar porque estava muito sol e o Liverpool já estava com a língua para fora. Então, eu discordo deles um pouco no que tange é o seguinte, você tem jogadores de Série B, Série C e Série D que tiverem uma oportunidade na Europa, eles não vão pensar 2 vezes. Porque, primeiro, eles não jogam com uma estrutura, muitas das vezes, condizente o que precisa para aplicar o seu futebol. Outras não devem ganhar boa parte. A gente tem 1% dos jogadores do futebol brasileiro inteiro que ganham grandes salários. O resto não ganham grandes salários. Então, obviamente, se ele tiver uma oportunidade para vir para a Europa, ele virá. Porque ele vai receber um salário. Claro, também tem clubes aqui na Europa aventureiros, também tem empresários que fazem aventura com jogadores, muitos jogadores acabam aí estando sem clube, mas isso não é a realidade de todos. Existem clubes sérios que vão pagar um salário aí de 20 mil euros, 30 mil euros, 100 mil euros para alguns jogadores. Então, esses jogadores vão querer vir, vão querer estar, sim, na Europa. Essa nata só viria realmente se o salário for maior. E no caso do Vinícius Júnior, também não tem só o salário, né? O Vinícius Júnior, o próprio PVC falou, ele quer jogar na Champions League, ele quer jogar na Espanha, ele quer ser jogador do videogame. Eu acho que é uma coisa que a gente está muito ultrapassado no futebol brasileiro. A CBF, as ligas tinham que se juntar e ter os nomes reais dos jogadores no videogame. Muita criança poderia estar jogando com os clubes brasileiros, inclusive aqui na Europa, porque conhecem, que os técnicos portugueses, por exemplo, estão aí. O Abel Ferreira, você tem o José Boto como diretor, já teve o Jorge Jesus, então eles têm um interesse. Mas não jogam porque, cara, você não vai jogar com o nome, Cardim, Palmer, cara, tem que ser o nome real. Mas vamos continuar ouvindo mais um pouquinho sobre a opinião do PVC sobre os brasileiros no Mundial.
Acho que é. Eu também Mas acho que é. hoje ele quer jogar lá e uma das coisas é o videogame. Entendeu? O Estevão tá doido pra jogar com o Palmer, porque o Palmer é o jogador dele no videogame. E ele não tá no videogame. Que é uma coisa que as pessoas precisam. O futebol brasileiro precisa entrar nesse mercado internacional. Eu tava Até porque falando. o jogador brasileiro quer estar nesse mercado. Ele quer jogar com os melhores. Eu falei do churrasco, que eu acredito nisso. Mas é claro que hoje o cara quer jogar Champions League. É. Então Não, ele já quer ir pra foi, lá por isso. já foi só Isso. Real Madrid e Barcelona, que era o que a gente recebia. Encerrando aqui, o cara quer jogar a Champions League. Então, o que a gente consegue obter sobre isso? A opinião do PVC é clara, ele acha que a gente não tem condições de vencer o Mundial de Clubes. Os times brasileiros não têm condição de ganhar o Mundial de Clubes, porque essa diferença toda é muito relevante. Então, a gente vai ver aí o PSG, nós vamos ver o próprio Real Madrid, que não está numa boa fase, mas tem um elenco gigantesco, o Atlético de Madrid. Não olho o Chelsea assim, não olho o Porto como grandes olhos. Acho que o Porto vive um mau momento. Se fosse Benfica e Sport no grupo do Palmeiras, seria uma outra situação. Benfica e Sport fizeram uma boa temporada aqui no Campeonato Português e disputaram os 2 principais títulos ali, pau a pau no Campeonato Português, ponto a ponto. Pau a pau a galera já vai zoar, então ferrou, já podem zoar. Ponto a ponto ali pelo Campeonato Português, pela Liga Portuguesa. O Sporting acabou vencendo com 2 pontos na frente. E a Taça de Portugal, o Sporting venceu num jogo emblemático, numa virada ali no finalzinho, empate no finalzinho da prorrogação e depois uma virada e fez o terceiro 3-1. Então, o Sporting não está no Mundial, mas se fosse o Sporting, eu acreditaria assim que o Palmeiras teria problema. E o Benfica não é do grupo do Palmeiras. Então, na minha opinião, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras são os que mais têm chance de sonhar com algo e sonhar com algo grande, sim, no Mundial. O Felipe Luiz está muito bem preparado, você vê que ele está muito equilibrado e aprendendo com os próprios erros. E, ao mesmo tempo, o Palmeiras tem o seu treinador aí com muita conhecimento de elenco do Palmeiras. Bom, então se você gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou? Deixe o seu dislike, também é importante, como diria o Bruno Formiga, da TNT Sport. Deixe seu comentário disso. O meu time é favorito por isso, por isso, por isso. O meu time é favorito porque tem fulano, beltrano e ciclano. O meu time é favorito porque tem camisa. Eu acredito porque eu tenho fé. Deixe a sua opinião sobre o favoritismo ou não do seu clube no Super Mundial de Clubes, a Copa Mundial de Clubes FIFA, que começa para nós rubro-negros no dia 16 de junho, diante do Esperance da Tunísia.